Saudações, pessoal. Então hoje nós vamos começar o conteúdo do segundo ano, no segundo bimestre de Sociologia. E o tema deste bimestre é esse que vos apresento: Economia, os fundamentos, obviamente. É um tema muito complexo, abrangente, que explora uma série de setores da sociedade, tem momentos e contextos distintos, com peculiaridades. Eu quero apresentar para vocês algumas dessas peculiaridades, né, desses elementos específicos. Então eu vou começar, pessoal, definindo os conceitos que envolvem a economia e também desmistificando algumas impressões que nós temos em relação à economia. O primeiro deles é aquele de que a economia ela trabalha especificamente com o dinheiro. Não. A economia, na verdade, tem a ver com a gestão de recursos. Isto é, como você organiza os recursos. Portanto, o dinheiro é uma forma de mensurar esses recursos, mas não é o recurso mesmo. Tá? Nós vamos ver, conforme eu for explicando os conceitos que envolvem a análise econômica, como o dinheiro ele é muito secundário em relação à própria exploração de recursos, a sua dinamização e os resultados finais, e também a relação emocional, psicológica que nós temos em relação a estes recursos, porque muitas vezes o valor, né, a mensuração de um recurso depende muito da oferta e da procura, que é uma dinâmica própria do século XIX por conta das relações de troca que são globais, não são mais localizadas ou mercantilizadas, tá? Então, vamos começar, pessoal, definindo o conceito de economia, tá? Então, aqui, pessoal, a economia ela é considerada a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens de serviço. O termo economia vem do grego para oikos, casa, né, e nomos, costume ou lei, né? Lembrem lá que a palavra nomos ela também está associada com norma. Então a ideia de heteronomia, né, nomos, dependência da lei, algo que eu já falei para vocês em outro momento. Então a economia ela tem a ver com as regras da casa, com as regras de um espaço utilizado por algumas pessoas, por um coletivo. Então a economia ela vai administrar os recursos em uma polis, em uma cidade, em um ambiente, em uma comunidade. Então uma vez que eu tenho duas ou mais pessoas compartilhando os recursos, eu vou ter que consequentemente organizar esses recursos a partir de prioridades, de necessidades específicas, de demandas. Então a economia ela é o resultado da junção entre o coletivo e os recursos que este coletivo explora, ok? Então, aqui nós temos a primeira desmistificação do que seria a economia. A economia, basicamente, é a organização dos recursos. E todos nós fazemos isso em menor ou maior grau. Então, se você tem uma casa e você tem que lidar com contas, pagar boletos, lidar com dívidas, você está fazendo economia, entendem? Então eu faço isso dentro de um ambiente familiar, dentro de uma casa, eu faço isso dentro de uma instituição como uma escola, eu faço isso dentro de uma cidade, a partir da gestão pública, e eu também faço isso a nível estadual, nível federal, né, uma nação, no caso, que tem que organizar os seus recursos e distribuir esses recursos, e também cooptar recursos com impostos, com incentivo à indústria e etc. Então, tudo isso envolve a dinâmica da economia. Basicamente, é o conseguir administrar recursos e produzir terceiros elementos a partir desses recursos. Por exemplo, eu tenho o trigo como um recurso, tá? Onde eu vivo, a terra ela é fértil para o plantio do trigo. Pois bem, eu tenho esta condição de possibilidade. Uma vez que eu tenho essa possibilidade, que é de explorar o trigo, o que eu vou fazer com isso?
eu vou fazer pão, eu vou vender essa commodity bruta, né? A commodity aqui no caso a matéria-prima, eu vou vender isso do jeito que está, eu vou passar por um processo de modificação dessa matéria-prima para chegar ao pão, que daí sim eu vou vender. Tudo isso depende de uma escolha. E essa escolha, ela parte dos indivíduos de uma sociedade e também da relação entre a gestão pública que vai criar condições para a expansão dessa produção. Então, por exemplo, uma cidade ela vai criar portos, estradas, para permitir a mobilidade dessa commodity ou dessa produção derivada dessa commodity. Tudo isso envolve a economia, a parte de logística. Tudo isso faz parte do jogo econômico, tá? Então aqui pensando do ponto de vista da ciência econômica, que daí já é um outro nível do aspecto econômico, nós temos a economia real, a economia do ponto de vista prático, das relações que envolvem os recursos, né, os bens e serviços, e eu tenho a economia como uma ciência, né, o cientista, que no caso é o economista, né? Então, nesse caso aqui, daí a economia ela vai estudar as formas de comportamento humano resultante da relação entre necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-las. Entendem aqui, pessoal, a ideia de recursos, né? Essa equação, homens, recursos e a sociedade do ponto de vista coletivo. Tudo isso deve ser considerado a partir da ótica de um economista, né? Assim sendo, esta ciência está intimamente ligada à política das nações e à vida das pessoas, sendo que uma das suas principais funções é explicar como funcionam os sistemas econômicos e as relações dos agentes econômicos, propondo soluções para os problemas existentes. Ou seja, um economista ele vai fazer um diagnóstico de um ambiente social e vai propor alternativas. Eu posso explorar mais ou menos esse recurso nesse momento ele é nulo para uma exploração e assim por diante. Fazer estimativas de análise e projeções para o futuro a partir das estatísticas, a partir de um panorama político. Então a economia sim é uma ciência que está intimamente ligada com a política e nós vamos ver isso em especial em seguida, tá? Portanto, reconhecendo essa relação intrínseca, essa inter-relação, né, essa interdependência entre economia e política, nós agora temos que entender por que que isso ocorre e por que que é intrínseca essa relação, né? Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que compreender é que tudo aquilo que é feito dentro de um espaço público coletivo é político. Por quê? Porque nós somos animais políticos. E por que nós somos animais políticos? Porque nós dependemos da polis, da cidade, das condições de possibilidade que já estão postas. Então eu me adapto a isso. Eu sou formado a partir dessas demandas. Então, viver em sociedade já por si só implica uma relação política. Pois bem, se eu considero isso como um ponto de partida, a economia ela vai ser uma extensão das relações políticas. Por quê? Porque primeiro existe uma sociedade e depois a análise econômica, e não o contrário. Compreendem? Primeiro existe uma organização coletiva, né, que vai pensar os recursos à disposição e daí sim uma praxis econômica, uma prática econômica. Beleza? Ficou claro? Isso é muito importante de ser compreendido. Da mesma forma que eu não posso entender que os valores morais eles são anteriores a uma sociedade, aqui também a ideia de economia segue a mesma lógica, o mesmo princípio. Eu tenho primeiro uma polis, né, uma política organizada, pessoas discutindo quais são os melhores encaminhamentos para aquela cidade, né, e isso resulta em análises econômicas, análises jurídicas, análises culturais, análises artísticas, análises educacionais e assim por diante. Mas, em específico, eu vou dar um exemplo para vocês de como a economia se relaciona com a política. Vejam só o seguinte exemplo. Imagine que um presidente ele assume o cargo e a primeira coisa que ele vai ter que fazer é analisar o quanto a sua
a sua nação, no caso, que depende das suas decisões, tem de dinheiro em caixa, tem de recursos à disposição, tá? Então, a partir disso, ele vai direcionar ações, medidas, políticas públicas a partir daquele dinheiro que está à disposição. E esse dinheiro vem como? Vem a partir do recolhimento de tributos, né, de impostos, vem a partir do PIB, né, da riqueza daquela nação, vem a partir da relação monetária entre uma moeda que ela é interna com a moeda externa. Então, por exemplo, o real em relação ao dólar, tá? Então eu tenho que fazer um reajuste disso se eu quiser vender uma matéria-prima, uma commodity, ou até mesmo um produto que é produzido aqui dentro do território brasileiro. Então, tudo isso depende de uma decisão. Eu posso ter muitos recursos. Vamos supor que eu sou a nação mais rica do mundo. Eu sou a nação que mais tem recursos à disposição. Se eu tiver decisões políticas equivocadas, de nada vai adiantar eu ser a nação mais rica. Ou seja, eu preciso ter um encaminhamento que ele é muitas vezes ideológico. E aqui vamos lembrar da análise econômica do velho Karl Marx. O Marx ele entendia que a sociedade era organizada em dois níveis: a infraestrutura, que são os recursos, e a superestrutura, que é a parte ideológica, os valores e como esses recursos serão direcionados. Se esses recursos eles vão ser aplicados em todos os setores da sociedade, se todas as pessoas terão acesso a estes recursos e assim por diante. Então, eu posso pensar a economia como os recursos, porém, esses recursos eles vão ser redirecionados, eles vão ser pensados, eles vão ser colocados dentro de uma ação estratégica. Então, tudo isso depende, sim, do aspecto de valor, porque quem está lá no poder vai direcionar esses recursos conforme a sua agenda ideológica. Por exemplo, se eu tenho um governante que ele não dá prioridade para as universidades, ele vai deixar as universidades numa condição de sucateamento ou de abandono, porque ele vai priorizar outros setores da sociedade. Isso também não é uma escolha fácil. Muitas vezes depende de um dilema, porque você tem recursos limitados. E hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, um teto de gastos, uma lei, né, que ela permite uma quantidade de uso dos recursos tributários que é específica, não pode extrapolar daquilo. Inclusive, nós temos uma presidente, no caso a Dilma Rousseff, que foi impeachmentada por conta de uma questão de responsabilidade fiscal, ou seja, ela usou os recursos de maneira equivocada. Isso também é discutível ou não, mas enfim, ou seja, nós temos essa dinâmica entre política e economia muito forte dentro de uma nação. E é muito simples nós analisarmos isso, porque independentemente de como uma sociedade se organiza, se as pessoas elas são éticas ou não são, se você tem recursos, é muito mais fácil governar. Se você não tem recursos, fica muito mais difícil governar. Então lembre-se lá da aula do Maquiavel, né? Se eu tenho tudo à minha disposição, eu tenho a fortuna, eu tenho sorte. Se eu não tenho, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir reverter essa condição de infortúnio? Porque os recursos, eles são a base de uma sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu sempre apresento quando eu vou falar sobre economia ou sobre política. Que é, imagine a seguinte situação. Você está preso dentro de uma sala em um apocalipse zumbi, né? E você não pode sair dessa sala. E ali você tem recursos limitados e pessoas. Então você vai determinar como esses recursos serão utilizados. Você não, né? O coletivo, ou pode ser você, se você for um tirano, ou se for atribuído a você essa decisão, né? Então, a primeira coisa que se faz em uma situação onde você tem delimitado os recursos é decidir como é que você vai utilizar esses recursos. Se todas as pessoas vão poder utilizar, ter acesso, se eu vou organizar o uso desses recursos dentro de uma agenda de limitações, de contingenciamentos, né? A pandemia é um caso disso também. Eu posso usar todos os recursos que eu tenho à disposição, eu tenho esses recursos e assim por diante. Então, pessoal, se eu não consigo gestar esses recursos, organizar, administrar esses recursos, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma aproximação da sociedade que antes era heteronômica, né? Dependia de leis, para uma sociedade anômica. Por isso que a ideia de economia, de nomos, né?
uma organização do ambiente que parte de princípios e regras, ela existe a partir de uma percepção de que, olha, eu tenho recursos, então eu posso organizar essa sociedade com leis e regras. Se eu não tenho recursos, fica muito difícil, entende? Então, é muito simples. Se eu tenho recursos à disposição, fica muito mais fácil governar. Se eu não tenho, fica muito mais difícil. Então, isso é muito simples e objetivo de compreender. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esse ponto, porque ele é muito importante. Essa relação entre política e economia vai estar presente constantemente nas próximas aulas. E vocês vão conseguir identificar isso muito bem. Só não esqueçam dessa relação que ela é intrínseca. Existe uma interdependência entre política e economia, entre decisões da polis, decisões que partem de um coletivo ou de um soberano, no caso de uma monarquia absolutista, e os recursos à disposição. Ok, pessoal? Então, dito isso, eu vou apresentar aqui alguns dos principais conceitos que envolvem a análise econômica, tá? Então, o primeiro deles, que eu trago para vocês, é a ideia de déficit, né? Que contrasta com a ideia de superávit. Então, o que é o déficit? O déficit é quando você deve, quando você está no vermelho. Então, vamos supor que você deve, você tem lá na sua casa, né, um grupo de responsabilidades que você tem que arcar, né, boletos, contas, porque você tem água, luz, telefone, etc., né? Se você tem um salário X que consiga pagar luz, água, internet, alimentação, o IPTU, etc., você está ok. Você está seguindo ali a regularidade que se espera para uma economia de lar, uma economia que ela é da sua casa, né? Se você não tem esse dinheiro para manter essas contas, e todas essas contas, todos esses serviços são necessários para manter a sua casa, você estará então deficitário. Então você pode ir empurrando com a barriga, né, aumentando essa dívida, ou você pode reduzir gastos para reduzir o déficit. Você tem essas duas escolhas. Ou aqui, o paralelo que é superávit, você tem dinheiro de sobra. Então, quando você tem dinheiro que paga as suas contas e sobra, você está superavitário. O que você faz com esse dinheiro? Você coloca numa poupança para momentos de vacas magras que possam vir a acontecer no futuro? Você vai aplicar isso em outras áreas de ação política e econômica? Por exemplo, sobrou dinheiro para você, você vai aplicar esse dinheiro na bolsa de valores, você vai aplicar isso numa proposta de serviço como um sócio dentro de uma loja ou de uma atividade como, por exemplo, comércio, etc. Daí você vai escolher o dinheiro que sobrou, né? Você guarda, ou você aplica, ou você simplesmente gasta, tá? Mas existe essa dinâmica entre uma condição deficitária e uma condição superavitária. Então isso vale para uma casa, como eu dei esse exemplo, e também vale para uma nação. Um governante que ele assume o executivo de uma nação, né, o poder executivo, ele vai ter que lidar com essa dinâmica entre estar deficitário ou superavitário. Então, vamos supor que eu estou deficitário. Como é que eu posso suprir essa condição? Eu posso, por exemplo, fazer uma reforma tributária, eu posso fazer uma reforma da Previdência, e eu vou dar esses exemplos de como reformas tributárias e previdenciárias podem mexer com essa dinâmica do déficit e do superávit. Ok, pessoal? Então, esses conceitos eles são muito importantes e eu só estou apresentando eles aqui de maneira introdutória. Eu vou pegar cada um desses conceitos e trazer para vocês dentro de alguns planos históricos que ocorreram, tá? E aqui, pessoal, esses três conceitos são fundamentais para nós entendermos como é que funciona a economia a partir do século XIX. Primeiro, a ideia de que nós estamos vivendo um Estado moderno. E a formação desse Estado moderno acontece depois ali do século XVIII, depois dos desdobramentos da Revolução Francesa, período de 1789 a 1799, tá? Que daí ele se inicia com a Era Napoleônica. Mas o legado da Revolução Francesa é a criação desse Estado moderno, que não é mais um Estado absolutista. E por que isso é importante do ponto de vista econômico? Porque no Estado absolutista, o rei ele detém toda
a capacidade de aplicação dos recursos. No Estado moderno, você vai dividir isso em poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, a relação política com os recursos, ela vai ser alterada, né? Ela vai ter uma radicalização, uma mudança radical, tá? Nós vamos ver também como é que isso funciona. A Revolução Industrial, que ela vai mudar a relação de exploração do trabalho. Então, os modelos, né, os modos de produção, né, os modelos de produção, eles vão ser diferentes, eles vão se tornar massificados, eles vão se tornar expansionistas, eles vão utilizar da mão de obra assalariada. Também nós vamos entender como é que isso se dá, essa dinâmica. E por fim, a globalização, que é um resultado do Estado moderno junto com a Revolução Industrial. O que seria a globalização? Seria a extrapolação dos mercados. Então não tem mais agora uma dinâmica de mercado que é de uma nação específica que atua ali junto com nações vizinhas. Não, agora tem uma economia que é global, uma dinâmica que é global. Para dar um exemplo para vocês bem ilustrativo, quando houve a crise de 1929, os países que eram capitalistas, que estavam numa dinâmica de livre mercado, foram afetados, porque a crise de 29 envolvia uma relação de produção industrial. Nós vamos ver como é que isso aconteceu também. A crise de 29 eu acho que é o primeiro tema que nós vamos estudar depois dessa aula de conceitos introdutórios, tá? Então, todos os países que estavam nesse eixo capitalista foram afetados. Já a recém-formada União Soviética, que era socialista, não foi afetada. Por quê? Porque ela não estava numa lógica globalizante de relações comerciais por conta das suas demandas sociais daquele momento, que era de fazer a revolução e de criar o socialismo, tá? Então, ou seja, a globalização ela vai conectar os países a partir dos seus recursos específicos. Beleza, pessoal? Então, galera, dito isso, nós terminamos essa aula aqui, tá? Para não ficar muita informação. E a partir da próxima aula nós vamos ver o que é o PIB, o que é o Produto Interno Bruto e toda a sua, tudo aquilo que envolve a análise do PIB. E eu vou também trazer alguns exemplos bem específicos com relação ao nosso país aqui. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro essa aula introdutória, né? Esses conceitos introdutórios. E surgindo dúvidas, só me mandar mensagem lá que eu estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Cuidem-se. Um abraço. Até a próxima aula.